Fala, irmãozinho. E aí? E aí, cara? Tá me Tá me vendo? ouvindo? Tranquilão? Tranquilo, tranquilo. E você tá me Ah, ouvindo? tudo certo. Tô sim, tá tudo certo. Ah, massa, massa, excelente. Então vamos lá, vamos começar, né? Essa live já. Algumas pessoas estão entrando aí, né? Ceci, Thiago Massa. também entrou, Rafa Chaves. Então, Show de bola, show de bola. E aí, meu cara, como é que você tá nessa quarentena? Tudo tranquilo? tô sobrevivendo, né, Marcos? Uhum. Tudo tranquilo. Ah, Felizmente, massa. em meio a tanta coisa complicada, acho que tá dando pra rolar tudo certinho. Ah, ótimo, ótimo, que bom. Vamos começar o bate-papo, né? Já deu 7 horas, né? 7 e 2, então a gente já pode iniciar. E aí, vou apresentar a Live GMF, né? A Live GMF é um projeto da Gramatri Filmes, que a gente vem desenvolvendo diálogos com realizadores, cineastas, produtores daqui de Salvador, da Bahia. E a gente, a cada 15 dias, convida uma pessoa nova para falar sobre cinema, para abordar alguma temática importante, que seja relevante, né, para as pessoas que queiram conhecer, que queiram saber, que queiram interagir com a realização daqui audiovisual independente. Semana passada nós não tivemos a live, né, por conta de um imprevisto, mas agora a gente retomou, né, essa semana, então vai ser uma dobrada. Essa semana agora, hoje e na próxima sexta também vai ter. No final da live eu vou apresentar a pessoa que vai ser, né, a próxima convidada. Então eu peço que vocês continuem a live, perguntem, interajam, que eu vou estar anotando aqui as perguntas de todo mundo. E durante o bate-papo, qualquer tipo de interação, a gente vai comentando e vai delineando a live da melhor maneira possível. Tá ok? É... Vou apresentar a Caleb, que tem uma honra aqui de estar aqui presente, que topou participar, bater esse papo com a gente, trazer um pouco da experiência dele como um curta-metragista, como um realizador, como cineasta. Em breve, uma longa-metragem, que estamos todos ansiosos, mas eu acho que vai sair. Então, eu vou apresentar a Caleb. É, Ele faz parte da Olho de Vidro Produções, né, como diretor, roteirista e montador. Realizou curtas-metragens como Atriz de Figura 2018 e Pelão 2019, exibidos e premiados em festivais como o Festival de Brasília, do cinema brasileiro, Fantaspoa, Curta Cinema e Mostra do Filme Livre, e é interessado no cinema de gênero, né, em especial o cinema fantástico. Possui um blog onde posta entrevistas com realizadores, críticas e ensaios textuais. Então, é realmente uma ótima biografia e um ótimo percurso já, né? Que você chegou até aqui já. E também eu acho que a gente não comentou aqui o Dia da Vida ou da Morte, né? Tem aqui seu primeiro curta-metragem, né? Tem o seu primeiro curta também. Qual foi aquele seu primeiro que você fez? É Foi a o noite mais longa de minha vida. A Noite Mais Longa da Minha Vida, sim, sim. Esses dois foram os principais, os mais atuais, né? Ano passado e É, ano retrasado. é. Massa, massa. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa a mais que eu posso ter passado e tal? Não, acho que eu só quero agradecer mesmo, né? Tipo, eu acho que nesse período de quarentena tem sido tão generoso quando as pessoas se propõem a fazer lives e conversar. A gente tem aprendido tanto, tem sido tão importante, né? Então, considero de verdade uma honra esse convite, estar aqui conversando com você, que é um cara que eu admiro demais. Tanta gente massa também que eu já tô vendo aqui entrando. Sim, É sim. muito bom, velho. De verdade. Obrigado. Pô, cara, que nada. Eu que agradeço muito. É uma honra também, um prazer ter você aqui com a gente e bater esse papo vai ser muito bom, viu? Valeu. Vou iniciar as perguntas, assim. Eu acho que é uma pergunta que a gente mais quer saber e a temática principal, né? O que define um curta-metragem e como ele dialoga com suas produções de terror fantástico, né? Que é o gênero mais que você mais trabalha e que tem mais afinidade. Normalmente um filme de gênero, um filme específico, né, como de terror, tem um custo de produção alto. Como vocês fazem para realizar um filme independente com pouca grana, com pouco recurso? Vou tentar ir por partes. Se eu esquecer alguma coisa, você pode me Não, relembrando. tranquilo, tranquilo. É, curta-metragem são filmes de pequena duração, né? Eu acho que a gente sempre tem sei lá, esses dilemas, assim. Geralmente quem começa a fazer cinema começa pelos curtas, por questão orçamentária, por questão de prática, né? A gente precisa praticar, a gente precisa fazer coisas e muitas vezes um longa-metragem é um salto muito grande, né? É, Então a gente poderia colocar como filmes de baixa duração, de curta duração,
em termos comparativos, é como se o longa fosse um romance, uma novela, né? Um livro, e um curta fosse um conto, uma crônica. E aí, eu acho que é um formato muito bom para a gente aprender a fazer as coisas, né? É o formato que a gente mais experimenta, talvez. É o formato onde a gente tem essas nossas primeiras tentativas. É um formato onde a gente desenvolve alguma coisa que pode ser considerado estilo ou vocação, inclinação estética ou narrativa. E acima de tudo, eu acho que é o formato para contar histórias curtas, que são tão importantes quanto histórias longas. Né? Tipo, não existe uma hierarquia no cinema. Né? Infelizmente, na prática, às vezes a gente não vê isso. Porque o curta-metragem ele não tem um formato tão rentável, né? Que facilita um retorno econômico como o longa tem, por exemplo, porque vai para sala de cinema e streaming, coisa e tal. Mas eu acho que é um formato muito bom para quem está começando e é um formato muito bom para a gente assistir, porque de certa forma eu acho que nos últimos anos assim, o cinema brasileiro ele tem demonstrado uma força muito grande em curtas-metragens, né? Eu pessoalmente eu sempre me empolgo muito mais. Eu acho que de alguma forma talvez a gente possa colocar que a vanguarda do cinema brasileiro nos últimos, sei lá, 10 anos, nessa época de novíssimo cinema brasileiro, se colocou muito nessa produção de curtas, que é uma produção que foi se diversificando, né? Tipo, foi se tornando mais acessível. Enfim, eu acho que a gente tem tido curtas muito fortes e coisas que me animam a continuar estudando cinema, aprendendo cinema, né? Tipo, tem desafios muito fortes propostos em curtas-metragens. E é um filme de gênero, você fala, né? Que tem um custo de produção alto e tal. Isso, isso. Aí é que tá, eu acho que minha aproximação de cinema de gênero se dá porque eu acho que talvez o fantástico seja o que melhor sintetiza o que o cinema é pra mim, assim, que é o lugar de possibilidade. É o que eu sempre falo da resposta de Joaquim Pedro de Andrade, né? Tipo, ele faz cinema para ver e mostrar o nunca visto. Eu acredito muito nisso, assim. Então eu acho que cinema é um exercício de fé. Fé é certeza do que não se vê e convicção do que se espera. Então, eu enquanto espectador e eu enquanto realizador, eu sempre estou buscando encontrar no cinema a possibilidade do que for, assim, do que eu quero que seja, de como eu queria que tivesse sido. E eu acho que o cinema fantástico ocupa esse lugar, ao mesmo tempo que é tão genuíno e é tão forte a eficiência do fantástico que a gente não necessariamente vai precisar de altos orçamentos, né? A gente está acostumado a um cinema fantástico, talvez estadunidense, né? Tipo, que essa é a nossa primeira cinefilia de sessão da tarde, de tela de sucessos, né? Que aí vai apresentar pra gente toda aquela grandiosidade do cinema estadunidense, cheio de efeitos especiais e tal. Mas o fantástico, ele também ele se manifesta em coisas muito pequenas e muito pontuais. E aí, reconhecendo que enfim, a gente está realizando cinema em uma perspectiva de terceiro mundo, enfim, cinema de subdesenvolvimento de um país que ainda luta, né, para se estabelecer economicamente com seu cinema, eu acho que acaba que o cinema fantástico que eu me identifico, que eu busco realizar, ele não necessariamente vai estar nessas grandes produções, mas vai estar nessas coisas mínimas, assim. E aí, pra mim, é o grande barato da coisa, assim, fazer. Você sabe disso, você acompanha as coisas, a gente conversa muito. O grande barato da coisa pra mim é fazer um boneco andar em stop motion, assim, sabe? É pegar essas coisas simples e dar vida de alguma forma, assim. Usar o brega que eu falo, né? Tipo, eu acho que vai muito disso, assim. O curta-metragem é um espaço para o fantástico nesse sentido, pra mim. Não sei se eu respondi direito. Né? Qualquer coisa Respondeu, você respondeu sim, fala. respondeu sim. Fio de Eu acho vago, né? que. Ah, não, fique tranquilo. Respondeu excelente. Foi uma ótima resposta. Eu acho que sintetiza muito bem. Realmente, a gente vê agora os curtas do Prêmio de Cinema Brasileiro. Você vê
a pluralidade, né, dos filmes, das narrativas, das possibilidades que surgem a partir desse novíssimo cinema e que, a partir daí também, estabelece uma nova relação sobre esse o possível, um mundo possível de se ver, né, o mundo a ser visto, né, e eu acho que isso é o grande barato mesmo do possível, de trabalhar com orçamentos possíveis, trabalhar com narrativas e histórias possíveis, mas sem perder essa possibilidade do si e da expansão também, né? Enquanto narrativa, enquanto personagens, né? Enquanto Brasil mesmo, né? Porque quer queira quer não, a política não é, é política é cinema, cinema é política e tá sempre nesse interim, né? É um ato político você colocar um personagem brasileiro em tela, então você tem que entender, conceber essa obra como ela é, né? Então, de onde você fala, de onde você vem, a história que você quer contar, como é essa história, eu acho que tudo tem esses parâmetros, né, que você trouxe e que desembocam e que influenciam muito no custo, né? No custo e em como fazer, né, um curta-metragem. Então, é fundamental, é fundamental. E eu acho assim, o que eu só queria complementar e perguntar para você é assim, o filme de gênero, né? Assim, esse realismo fantástico, o filme de gênero, ele estabelece uma noção de possibilidade do que você realmente quer ver, mas não vê habitualmente, mas também ao mesmo tempo que você precisa cultivar e precisa ter algum tipo de recurso para fazer acontecer. Como é que você subverte isso? Como é que você subverte esse cinema fantástico? Quais referências que você utiliza para isso? Para extrair desse cinema fantástico, cinema de terror, de gênero, uma possibilidade de filme, né? Uma possibilidade de narrativa. Eu acho que eu encontro no cinema fantástico talvez a essência do que é minha paixão pelo cinema mesmo, assim, que é a paixão pela linguagem cinematográfica, sabe? Eu sou essa pessoa que às vezes eu até posso pecar por excesso de zelo à linguagem cinematográfica, assim. Então, minha paixão é totalmente estética, assim. Depois vem outras coisas, vem minhas questões políticas, minhas questões discursivas, meu interesse por personagens e tal, por narrativa. Mas, em essência, a minha paixão pelo cinema não vem por isso de contar a história, vem pela experiência estética que o cinema pode Propicia, né? oferecer. E aí, quando a gente está tratando de cinema fantástico, ou seja, de acontecimentos que não são calcados na realidade, a gente precisa de uma aposta do espectador muito maior, né? Porque a gente vai estar tentando construir um universo ali que é muito facilmente reconhecível não ser real. Então não é realista alguém sair voando, não é realista ter monstros, não é, sabe? Então, o que é que a gente faz? De um lado, a gente tem, por exemplo, esse cinema que sempre nos acompanha, o cinema dos Estados Unidos, que é um cinema que é muito baseado, por exemplo, em efeitos visuais que tentam ser extremamente realistas. A grande lógica do cinema comercial estadunidense é que você não perceba que tem efeitos visuais. Quanto mais discreto for, mais é elogiado é o efeito de CGI ou efeito especial e tal. No nosso caso, não, é diferente, né? A gente não tem aqueles recursos. Então, o que eu busco fazer é, de alguma forma, utilizar da linguagem cinematográfica para tentar construir esse meu universo diegético, né? O universo que se passa no filme, não o universo de quem está fora do filme, mas o universo do filme. Esse universo ele precisa ser crível. E aí como é que a gente faz isso, por exemplo, com um orçamento limitado? Você vai apelar para a linguagem cinematográfica, você vai utilizar muito o extracampo, por exemplo. Muitas vezes o monstro ele não vai precisar aparecer, às vezes ele vai estar fora de tela, né? A gente só vai ver os personagens reagindo ao monstro. E isso tem uma potência muito grande, porque uma das coisas mais assustadoras que se tem no cinema são rostos com medo, né? Tipo, enfim, você vai encontrando formas. Então você vai, por exemplo, utilizar o som de uma maneira muito mais cuidadosa, muito mais sábia, porque não necessariamente vai precisar mostrar. É... Enfim, eu acho que a maneira de ir contornando essas limitações é esse estudo do que é linguagem cinematográfica, das possibilidades da mise-en-scène, das possibilidades do som, das possibilidades da montagem. Tem um realizador que pra mim, talvez ele seja o maior realizador de cinema de horror atualmente, que é o Kiyoshi Kurosawa.
cineasta japonês. É, ele fala que os sustos nos filmes dele, todo que envolve tensão e medo, nunca é construído no roteiro, ele sempre constrói na montagem. E é uma coisa muito básica, sabe? Às vezes ele está usando plano e contraplano. Às vezes são umas coisas muito simples, ferramentas muito simples, sem nenhum tipo de jump scare ou de recurso fácil. Mas, enfim, são filmes muito imersivos, muito atmosféricos, né? Atmosféricos, uma atmosfera pesada e eficiente. E ao mesmo tempo ele não usa muito efeito visual, você não vai ver nada muito além do feijão com arroz, sabe? E cinema de horror especificamente, ele tem uma coisa muito assertiva nisso de não precisar de grandes orçamentos, que ele não precisa de grandes estrelas. Você não vai precisar de uma pessoa oscarizada no seu filme para ele funcionar. Muitas vezes, quantos atores e atrizes foram revelados em filmes de horror, né? Uhum. Então isso já barateia bastante, né? Enfim, eu acho que é um cinema muito, como ele é muito estético, no sentido de sensorial, ele está mexendo com medo, com tensão, com arrepio, com susto. Essas coisas elas puxam muito pro lado técnico da coisa, né? Então eu acho que a gente consegue contornar muito essas dificuldades de orçamento apelando para coisas muito simples, mas que são muito eficientes, mexendo com o inconsciente, mexendo com as sensações e tal. Enfim. Ah, massa, velho. Excelente, excelente. E eu acho que entra em um mérito também importante desse próprio estudo, desse próprio debruçar, né? Sobre as referências fílmicas, sobre as referências do gênero, a referência do cinema fantástico. Então, eu acho que é um caminho importante para a gente tentar trazer para o nosso referencial estético e brasileiro, e nacional e baiano, e a partir disso construir novas possibilidades, como você vem construindo, né? Você vem construindo junto com a Olho de Vidro, que é a produtora que você faz parte, e tal, junto com o Hilda, com o Klaus. Então, a gente indo para um caminho também pensando já em equipe e com quem você produz esses filmes, como vocês, assim, da Olho de Vidro, vocês planejam, né, a produção de um curta-metragem, né? Quais são as etapas e procedimentos? Tem ideia, vai pro roteiro, faz o argumento, vai produzir, já começa a pré-produzir. Como é que funciona mais ou menos isso? Dê um panorama pra gente. Eu acho que eu preciso responder exatamente um panorama, porque cada um de nós tem um jeito muito Claro, claro. Não, particular, né? Tipo, não é uma coisa é pessoal padronizado. mesmo. Sim, Isso, com certeza. mas eu acho que tudo nasce em ideias e essas ideias elas precisam já refletir é, cinemas possíveis, sabe? A gente tem esse exercício de pensar em ideias perfeitamente executáveis, que a gente sabe que a gente vai conseguir. Então, primeiro vem essas ideias desses cinemas possíveis. A partir dessas ideias a gente discute geralmente, ou então se está muito empolgado já parte para escrever o roteiro. Geralmente esses roteiros eles passam por processos de revisões e discussões conjuntas. E aí a gente vai afinando, melhorando e tal, né? Os tratamentos comuns a um roteiro. E aí quando esse roteiro ele já está bem mais amadurecido, aí a gente já parte para uma conversa sobre produção, efetivamente. Na Olho de Vidro, a gente tem algumas pessoas com é, expertise em produção, coisa que eu não tenho, por exemplo. Mas a gente tem Rafael Beck, que é produtor e produtor executivo, mas também trabalha com som, é diretor de som. Ele ainda está falando muitos filmes de Um filme de apartamento. apartamento. Muitos filmes de apartamento, que é, enfim, né? Se faz em casa. Sim, interno, né? Então, Um controle é muito maior, você tem mais liberdade sim. de alguma forma. Tem Klaus, que além de diretor e roteirista também atua como produtor. E tem Valerie, que é a pessoa com mais experiência assim, entre a gente. Com produção, tem produção de, enfim, de espetáculo teatral, de eventos, de festival de cinema, de filmes. Enfim, e aí quando a gente tem esse momento de conversar a produção a partir do roteiro, aí a gente já começa essa etapa mais efetiva de pré-produção, que é correr atrás do que a gente pode conseguir, de como conseguir. E aí vem busca de locação, de cenário,
direção de arte, objetos de cena, catering, que é importante, né? A gente sempre procura ter o apoio de empresas, restaurantes. É importante nessa função do produtor, que é uma característica que inclusive eu ainda não tenho, que Uhum. é ter essa cara de pau de bater na porta e pedir apoio pro filme, explicar o que é e negociar, sabe? Tem toda essa movimentação que na verdade é uma movimentação que vai buscar baratear o filme, né? Talvez é importante ressaltar que antes dela acontecer é preciso a gente ter uma estrutura ali do quanto é que esse filme vai custar. Então a gente precisa ter um orçamento com base no roteiro e aí a partir disso a gente vai tentar baratear o máximo possível, evitar gastos e tal. Isso, claro, que eu estou falando desse cinema de guerrilha ou de um cinema Claro. de baixo orçamento, né? A Olho de Vidro ou fez filmes com o próprio cartão de crédito, ou fez filmes com financiamento coletivo através de internet, tal, as pessoas ajudam e tal. E esse ano teria filmes feitos com dinheiro de edital, mas por motivos de Covid É. ainda não rolou. Então, aí quando a gente já tem esse projeto mais encorpado, quando as coisas já estão mais encaminhadas, aí a gente vai partir para uma coisa que Klaus faz muito bem, que é estruturar boas ordens do dia que consigam conciliar, né, tipo, cenários, datas de pessoas. Claro que lembrando que tem um processo de casting, nisso Hilda é a melhor pessoa entre nós para fazer, de encontrar elenco, né, de contatar e tal. E aí, enfim, com essa ordem do dia pronta e essa pré-produção estabelecida, a gente parte para a produção. Geralmente os curtas duram em média 4 dias de filmagem, às vezes 5. Às vezes passa um pouquinho e tal, mas essa é a média. Assim. E o processo da própria montagem e distribuição deles, como é que vocês fazem mais ou menos? Então, a gente tem 3 montadores, né? No caso, eu, Hilda e Klaus. E a gente vai se revezando entre os projetos. É, tem esse processo de montagem onde a gente faz cortes e discute, todos assistem, conversam e. Enfim, eu acho que tem uma coisa importante de ressaltar que é tudo muito colaborativo. Claro que existem pessoas. Tipo, eu dirigi o filme A Triste Figura. Mas tem muita coisa na Triste Figura de decupagem, de montagem, que é Hilda, por exemplo. Que é Klaus. Especialmente porque os dois montaram, mas todo mundo decupa os filmes de todo mundo. Então, por exemplo, todo filme que a gente vai fazer, a gente senta junto, quem vai dirigir, as outras pessoas que também dirigem na produtora e as pessoas que fazem fotografia, no caso Marina Lordelo e Tiago Duarte. Então, esse processo que é muito colaborativo vai se estendendo. Então, ele vai passar pela montagem, a gente vai ter sessões de revisão, de conversa. Às vezes, precisar deixar o filme lá esfriar um pouco, afasta, passa um tempo, volta para o filme e aí vai lapidando e descobrindo o filme. Após isso, o processo de som, que geralmente ou sou eu, ou Rafael Beck, ou Marina Reis, que fazemos a edição de som, o design de som. Depois mixagem, geralmente são os Piratas FM, que é Matheus e Felipe Aragão. E aí após isso tem colorização, geralmente feita por Tiago Duarte, que também é um dos diretores de fotografia. E aí a finalização. O filme é finalizado, partimos para inscrever em festivais. Isso dos festivais é um ponto à parte interessante, porque antes a gente tinha muito uma coisa de mandar para todos os festivais que apareciam na frente, assim. A gente saía escrevendo em tudo. Só que com o tempo a gente foi percebendo, e isso até pessoalmente eu fui amadurecendo essa ideia até após conversas com a Alan, né, que faz parte da Grametria, Alan Leonel, Sim. que existem muitos festivais que eles, principalmente os maiores, eles vão prezar pelo ineditismo, né? Então,
Às vezes, se seu filme passa primeiro em um festival muito, muito pequenininho, às vezes seu filme tem um grande potencial de passar em um festival gigantesco e você desperdiça porque ele passou primeiro no pequenininho e aí o festival grande vai ver e falar, ah, não vai dar para selecionar. Porque festivais eles têm cada vez mais isso, né? Eles são um evento acima de tudo. Sim. Então eles precisam mostrar filmes que você não vai ver na Netflix, você não vai ver por enquanto no YouTube. Então tem essa coisa de filmes novos e de acompanhar carreiras, e de ter quem realizou o filme lá para conversar e tal. Então eu acho que é importante também, primeiro a gente, tipo, o produto finalizado, o filme pronto, é muito importante a gente ter uma autoanálise quanto ao que a gente tem em mãos e ver qual o perfil daquele filme. Para a gente entender direito qual o perfil dele, é importante a gente entender os perfis dos festivais. Então vai aí uma coisa interessante, que é a gente precisa conhecer os festivais brasileiros, precisa conhecer as curadorias, precisa entender como funciona, precisa acompanhar as listas de seleção ano após ano, que a gente vai vendo um perfil de cada festival, se aquele festival tem um cunho mais político, tem um cunho mais estético, mais experimental. E aí a gente conhecendo a potência e as limitações do nosso próprio filme, a gente vai selecionando quais os melhores festivais para a gente mandar. Eu tive, junto com o Cris Mariani, eu tive uma experiência muito feliz com o Pelano. Que é, enfim, depois a gente pode falar mais sobre. Mas um curta muito pequeno, feito em universidade, em apartamento. Em apartamento. Enfim, quase que inteiramente por nós dois, pelo menos a maior parte das coisas. E aí, matéria de faculdade, só que a gente viu que dava para arriscar, sabe? Quando o filme estava pronto, a gente viu que tinha alguma coisa ali que valia a pena. E aí a gente passou a investir só em festivais muito grandes. E a princípio foram decepções, sabe? Porque começou a não passar, que é engraçado. Eu sempre conto isso, que tinha um festival universitário em Brasília que a gente queria muito passar. E a gente passou, inscreveu nesse festival e ficou na expectativa. Falou, caramba, a gente tem potencial, porque a gente conhece os filmes que passaram e esses filmes dialogam de alguma forma com o Pelano. E aí não passou. E aí a gente ficou, tipo, caramba, velho, não tá passando em nada. E aí de repente ele passou no Festival de Brasília, que é tipo o maior festival do país, assim, o mais antigo, o mais respeitado e tal. E aí foi uma grata surpresa, mas ao mesmo tempo mostrou a eficiência de às vezes a gente saber apostar, sabe? Então a gente passou um período esperando e recebendo negativas de festivais menores, mas pra gente já era muito grande pro filme que a gente tinha, filme que custou menos de R$ 100. E aí de repente a gente passa em Brasília, que era o suprassumo que a gente não imaginava. Então, essa etapa de finalização e distribuição, ou seja, saber finalizar o filme em formatos corretos, da maneira adequada, fazer uma boa mixagem de som, enfim, detalhes técnicos que às vezes a gente ignora, mas que eles fazem diferença para passar em festivais. Principalmente os festivais maiores, né? Eles não vão querer um filme com, geralmente, um filme com um cuidado, um descuidado, uma falta de cuidado no som ou na imagem, ou com, sei lá, problemas muito bobos, coisas desleixadas que às vezes a gente comete por falta de atenção e tal. Eles não vão querer passar isso, sabe? Tem essas questões. Então, primeiro finalizar bem o filme. A internet está aí para a gente aprender sobre formatos, sobre DCP, sobre qual a melhor forma de exportar no DaVinci, no Premiere, no Avid. E em seguida a gente entender como é que funciona essa engrenagem da distribuição do cinema brasileiro baseada em circuito de festivais. E aí estudando os festivais, estudando como é que funciona isso tudo, já passar a ser mais estratégico a partir das próprias limitações e potências do filme, sabe? Também não faria sentido isso, Cris e eu estávamos muito prontos para isso de, ok, a gente acha que a gente pode tentar escrever nesses festivais grandes, mas se não rolar, a gente vai mandar para os festivais que a gente acha que a gente tem mais chances de passar, são os festivais menores, festivais universitários, de gente que está começando e tal. Enfim, é importante a gente entender, quanto melhor a gente entender o perfil do filme, mais feliz provavelmente a gente vai ser nessas relações com a distribuição dele, né? Falei muito. Pô.
Ou não, ou gente, quanto mais melhor. É importante, velho, essa questão da estratégia mesmo de distribuição, porque o filme e os festivais, como você mesmo falou, tem uma curadoria específica, né? Tem uma forma, tem uma certa padronização de filmes, de estética, de formas e de narrativas que eles aderem ou não. E esse Pro bem e pro cuidado mal, né? pro bem e pro mal, exatamente, pro bem e pro mal. Pra realmente validar, né, credibilizar aquele festival como sendo um festival político, um festival político mais estético, enfim. Mas dando ao festival um caráter, legitimar o festival, eu acho que é mais nesse intuito. E também a gente, como realizador, como produtor e como cineasta, também pensar nessas válvulas, nesses possíveis ganchos que cada curta ou que cada narrativa se encaixa. É um filme mais experimental, é um filme mais documental, é um filme narrativo comum de drama, é um filme realista, enfim. Eu acho que traz trabalhar em cima mais de saber qual é o gênero que você tem, saber quais são os festivais possíveis que abocanhem, que possam agariar alguma coisa e jogar, né? Eu acho que e se não conseguir, eu acho que continuar tentando para outros festivais e, Com sabe, certeza. Tipo, e ir eu acho que jogando. é muito importante isso, velho. Mandar pra tudo, sabe? Sim, Não é, sim, tipo, selecionar, só mandar pra 5 melhores, não passou e guarda. Tipo, a regra é mudar pra tudo. Se perdeu esse sim. ano, manda no próximo, assim. Exato, Mas o exatamente. não a gente já tem, né? Exatamente. O Nantes Então, já tem. tipo, arriscar. Porque, tipo, também. Desculpa te interromper, só uma coisinha Não, rapidinho. não, que é isso, pode falar. Eu acho que a gente tem que saber também o que é que a gente quer com o cinema, assim, o que é que a gente espera com o cinema. Se é realmente que nosso filme passe no maior número de lugares possíveis e alcance o maior número de pessoas, ou se a gente só quer passar no festival que, sei lá, paga passagem e comes e bebes e galera massa e Uhum. uhul, sabe? Então, eu acho que a gente na Olho de Vidro tem muito isso de tentar passar para o maior número de pessoas possível, assim. Claro, Esse filme tem que chegar, sabe? Se for um festival minúsculo, estudantil, em cidade do interior pequena, em um estado muito distante daqui. Mesmo assim a gente quer mandar, sabe? E isso é importante porque você acaba tendo retorno, né? A gente não sabe o impacto que esses filmes têm nas pessoas, tanto negativo quanto positivo. Então é sempre bom fazer filme para as pessoas verem. com certeza. E, de certa forma, né, o filme só nasce em certo ponto quando ele é visto. Então, não adianta você só deixar o filme preso, guardado. Não passou no primeiro ano, você fez o filme, tá pronto, colocou em vários festivais, não passou e guardou para ano que vem. Não, eu acho que passou ano que vem, já coloque vários, já coloque em outros, né? Porque perde o ano, passa o ano, já perde um pouco já mais a credibilidade, né? Então, assim, é importante realmente arriscar, né? E colocar os dados na mesa, senão você nunca vai saber se você vai poder passar ou se o seu filme vai ser visto ou não. Então é melhor que você opte por o filme ser visto do que o filme passar em alguns festivais específicos, sabe? Então, e Concordo. o que você falou é crucial, porque traz uma relação do próprio povo, assim, velho. Porque eu fico muito feliz quando você vai passar em um festival no interior de São Paulo, sabe? No interior de Minas Gerais. Tipo, é um lugar onde você nunca foi. Então você está levando ali um pouco de si para aquele local, né? Para aquelas pessoas que estão assistindo. E o que você pensou, o que você criou e produziu com as pessoas ao seu redor de concepção e de arte e de obra vai elevar e vai trazer um novo ponto de vista que antes eles não tinham. Então é pensar muito nisso também, porque, como você falou, o que a gente quer do cinema, né? A gente quer do cinema apenas né, o famoso foto e comer, Glamour. viagem, o glamour, ou a gente quer realmente que nossos filmes sejam vistos, né? Então a gente não pode perder, eu acho que esse é um fundamento, assim, a gente não pode perder esse querer que nossos filmes possam entrar e estabelecer uma relação, um elo com mais variadas pessoas, sabe? Mais variados públicos para realmente viver. Porque o filme vive, né, quando ele está sendo assistido. E eu tô Sim, falando que é muito importante ocupar as telas do sul e do sudeste com filmes nordestinos. Com importantíssimo, certeza. importantíssimo, com Com certeza, certeza. com certeza. Porque eu acho que ainda permanece aquele tom do exótico, né? Eu acho, do nordestino, Ah, enfim, com que o certeza. nordestino não produz e que não produz filme bom, enfim. Eu acho que tem que mudar, eu acho que tem que colocar lá, velho. Jogar as Ou coisas lá pra. recortes, né? Isso, Porque às exatamente. vezes parece que eles esperam só um tipo de filme nordestino, Uhum, sabe? E aí, enfim, a gente que é nordestino e acompanha o que acontece no cinema,
a gente vai vendo, às vezes, as listas de seleção que são divulgadas se repetindo, nomes sempre com o RJ e o SP lá no final, sabe? E às vezes eles são Exatamente. maioria e continuam sendo, e a gente tá produzindo pra caramba. Só que na Bahia, velho, que coisa bonita tá acontecendo aqui. De Com verdade, certeza. assim, Com em certeza. várias cidades, sabe? Sim. Então, e são vários tipos de cinema sendo produzidos. Tenho visto tanta coisa e, sabe, buscado ver e de repente eu me surpreendo com a variedade de olhares mesmo que estão sendo produzidos aqui no nosso estado. Então, é muito importante que a gente mande os filmes para esses festivais e que esses festivais selecionem esses filmes. Né? Exatamente. Que a curadoria passe para uma revisão também, né? Então, Sim, tanto para filmes nordestinos também, como para filmes periféricos, filmes pretos, filmes, né, que tem um certo tom político da negritude em si, porque é importante que esse ponto de vista sejam também mostrados. Porque, pô, periferia é a grande parte, pô, do Brasil. Então, como é que você vai excluir esse tipo de ponto de vista de um festival, sabe? Acho que perde muito. sim. O festival perde quando deixa de exibir um filme desse, sabe? Por achar que ou esse filme não é bom, esse filme não tem uma estética ou uma linguagem que eu espero, sabe, de um filme cult ou algo do tipo. Então acho que isso minimiza muito, né? Minimiza muito o cinema enquadrando ele numa forma, em um formato eurocêntrico americanizado. E não é. Não é, sabe? Então eu nunca. Os seus filmes em si, você não, o filme, ainda mais que suas referências em si são, como você falou, né? De Kiyoshi, filmes americanos de horror, mas você não perde a sua relação com Salvador, com que filme você está fazendo em Salvador. Que filme é? Que filme de realismo fantástico, de terror eu posso trazer pra cá? Então aí, esse é o grande link que não pode ser perdido, que não pode deixar de te trazer de hipótese alguma, né, pra concepção do filme. Sim, concordo. Indo para um pouco mais porque você trouxe a questão de Brasília, né, de Pelano também, que foi mais um curta feito em apartamento. Conta um pouco do como é que foi, né, esse processo. Como é que a gente está em plena pandemia, quarentena, como é realizar um curta-metragem, né? Como é que foi realizar esse curta-metragem em casa, né? Apenas você em crise, sabe, baixíssimo orçamento, foi R$ 500 mais ou menos, como é que foi? Conte um pouco mais sobre isso e também que link a gente pode fazer com as produções hoje em dia, assim, né? Em quarentena, a gente não sabe quando vai acabar, mas Sim. se você tiver afim com um roteiro, quiser produzir alguma coisa, como é que você pode tentar buscar e tentar criar algum tipo de ter alguma inventividade para criar uma narrativa dentro de casa? É, foi feito com menos de R$ 100. Nossa, velho. Por Cris e por mim, né? Cris era pra estar aqui hoje, mas aconteceram umas coisas Sim, e ela uma não pôde pena. estar, infelizmente. Sim. É, a gente estava conversando outro dia sobre isso, de que Pelano era um modelo muito bom de filmes possíveis de serem feitos durante a quarentena. Porque ele, enfim, né? Se passa quase que inteiramente em um quarto, assim. E na filmagem só tinha a gente, né, praticamente. Então, eu acho que. Aliás, eu vou primeiro falar um pouco do Pelano e depois eu linko com isso de produção em casa, né? Tá, peraí, rapidinho, Como eu falei. deixa eu só te interromper um pouquinho. Gente, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, algum questionamento, quiser interagir, por favor, perguntem. Eu estou anotando aqui a pergunta de todo mundo que está fazendo até agora na live e tal, então fique à vontade para questionar, Oi, perguntar, Lucas. tá bom? E aí, Lucas, seja bem-vindo, meu velho. Pelano foi um trabalho de matéria de lá da UFBA, uma matéria que eu não me engano, eu não me lembro o nome, mas a gente, enfim, eram equipes que estavam sendo divididas, né, pelo professor para no final da matéria produzir um curta-metragem. E aí, como o Cris e eu, a gente já tinha algumas discussões sobre filmes e gostos compartilhados, algumas coisas que a gente já vinha conversando sobre, a gente resolveu pedir ao professor que ele deixasse a gente sozinhos, tipo, que nossa equipe fôssemos nós dois, que a gente estava pensando justamente em um formato que fosse possível apenas duas pessoas fazerem assim o filme praticamente todo, né? E aí o professor concordou. É um filme que a gente só gastou com algumas coisas de arte, e a arte que é feita por Cris.
Uhum. e a alimentação da gente. A câmera a gente pegou emprestada da Olho de Vidro. E é isso, eu acho que é um filme. Ah, e tem cenas gravadas em estúdio, né? No final, que foram feitas no estúdio do Olho de Vidro, que tem uma tela verde e tal. Eu acho que é importante falar isso porque o filme era basicamente a gente, no caso do Chris atuando, então os bastidores quase que inteiramente era eu, um tripé e uma câmera. Às vezes um gravadorzinho do lado para ir captando alguma coisa ou outra, mas o som quase que foi inteiramente feito depois. É, E foi de uma simplicidade gigantesca. E, pelo menos da maneira que eu enxergo, eu acho que a gente conseguiu um resultado muito bom em termos estéticos, justamente porque a gente estava muito certo do tipo de linguagem que a gente queria, do tipo de estética, qual era o visual do filme, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante a gente conhecer os equipamentos que a gente tem em mãos e o que é que a gente pode fazer com eles. Tirando as coisas dos zooms, porque precisa de uma lente zoom, eu acho que o plano poderia ser feito com um celular, mesmo assim, sabe? Porque a maioria são planos estáticos, uma coisa muito básica em termos de mise-en-scène, né? Tipo, a encenação em planos fixos, muitas vezes. Então, eu acho que essa é um pouco do que a gente estava falando no começo, assim, é um feijão com arroz do cinema que muitas vezes a gente não sabe aproveitar tão bem. A gente sempre fala, eu queria a gente sempre fala sobre isso, de se a gente tem que usar a câmera na mão, como em um momento até tem, pelando, a gente quer fazer uma câmera na mão realmente muito boa, que tenha uma motivação, que seja bem feita, que some a linguagem do filme, que some a experiência do filme, aquela câmera desestabilizada. Uhum. Então eu acho que ele, e tomando como exemplo dele, mas falando de todos esses filmes que podem ser feitos durante a quarentena, eu acho que ele é. Eu acho que a gente precisa muito conhecer o que a gente tem em mãos. Se for um celular, a gente pode fazer um excelente filme com celular, mesmo, assim. Mas a gente precisa conhecer muito bem as potências e as limitações desse celular. A gente precisa muito bem conhecer as potências e limitações do gravador desse celular. A gente precisa atentar para a imagem e para o som. Se é estabilidade, como é que a gente pode conseguir estabilidade? Não tem tripé, mas tem essa mesa aqui que dá para apoiar e, sabe? Eu acho que estudar coisas técnicas como setar a imagem, qual o formato que você vai filmar, qual a razão de aspecto, qual a velocidade do obturador, qual o ISO. Coisas pequenas que você tem que ir ajustando ali, mas que também fazem diferença no final. Enfim, inclusive eu estou tendo essa experiência de. Eu estou desenvolvendo, quase que finalizando, um curtinha que foi feito em quarentena também, Pô, que majoritariamente com legal, imagens de celular, de que vários legal. amigos assim que eu fui pedindo e tal. E tem sido uma experiência muito boa, assim, porque em algum momento eu esqueci que eu estava fazendo um filme com o celular, sabe? Aí você tira, você guarda esse preconceito na caixinha, aí você está fazendo um filme. É, Então eu acho que essa coisa de conhecer a linguagem, conhecer os equipamentos, tentar tirar o máximo possível do que a gente tem é muito importante. A gente estava falando mais cedo do A Noite Mais Longa de Minha Vida, né? Que foi um dos primeiros cursos que eu fiz em 2015. Eu não sabia a história do filme, não sabia nada do filme. O que eu sabia era que o apartamento da avó de meu amigo ficava vago todo sábado e domingo. Então eu sabia que eu poderia ir e fazer alguma coisa em sábado e domingo. E eu tinha uma câmera, uma 60D e um tripé e um gravadorzinho pequenininho. E aí era isso, sabe? Então eu tentei construir uma história que pudesse ser totalmente feita naquele cenário. E aí eu não tinha equipamento de luz, mas eu sabia que tinha um poste muito próximo ao apartamento que iluminava bastante a sala. Então eu tinha que pensar em uma atmosfera que combinasse com aquela luz, entre aspas, natural que vinha de fora. E aí a gente conseguiu uma luminária, então essa luminária às vezes eu poderia acender ela e colocar em algum ponto específico. Enfim, pensar o visual com base no que a gente tinha ali. E foi um filme que eu não devo ter gastado uns R$ 50, esse é o último logo da minha vida. Claro que considerando que eu tinha a câmera, o tripé e tal.
Mas enfim, eu só comprei comida, Coca-Cola e Red Bull, porque a gente gravou de 7 da noite às 7 da manhã. Eu e mais 3 amigos. É... Mas enfim, eu acho que é importante também para a gente não cair no conto de meritocrático do cinema, assim, sabe? Tipo, o cinema continua sendo um lugar de privilégio. E Exatamente. eu tive muito privilégio em ter amigos que poderiam participar, em ter amigos que eu não tive condições financeiras, por assim dizer, né? Muito pelo contrário. Mas, felizmente, por muita sorte, eu consegui adentrar nisso, conhecer pessoas que topavam e, sabe, o cinema diz muito sobre o coletivo, né? Sobre juntar pessoas. Então, a gente conseguir juntar pessoas é um privilégio, conseguir equipamento é um privilégio. Então, acho que a gente precisa medir o que é que a gente consegue, até onde a gente vai e o que é que a gente pode fazer com isso que a gente tem, sabe? E um excelente exercício para isso, eu acho que é ver filmes desse estilo que você quer fazer. Cris fala muito sobre isso. De, tipo, não tem como você fazer curtas sem você assistir curtas. Ela assiste muito curta-metragem porque, enfim, ela por enquanto é curta-metragista, então, sabe? É importante a gente Uhum. criar esse vínculo. Você quer fazer filme de apartamento? Veja filme de apartamento. Eu acho que a cabeça vai abrindo muito mais e tal. Enfim, tem perguntas aí, né? Eu tô anotando Antes aqui. que eu Pode continuar que a gente termine. faz no final. Viu? Tá. Enfim, de onde surgiu a ideia? Você perguntou. A ideia é um misto de coisas, assim. Mas ela vem de experiências de cinema também. No panorama do ano retrasado, Cris e eu assistimos Faça a Coisa Certa. Teve uma cópia restaurada lá, muito bonitona. Faça a Coisa Certa, dirigido por Spike Lee. E é um filme que retrata calor muito bem, né? Ele trabalha toda a tensão dele através de uma coisa muito sensorial, palpável. O filme se passa em um dia muito quente e tudo no filme, toda a mise-en-scène do filme tá trabalhando para te apresentar o calor que os personagens estão sentindo. Então a gente ficou com isso muito forte assim, pensando no cinema novamente, como essa relação estética das coisas, né, que é sensorial. Como é que alguém sente calor assistindo um filme, sabe? E assistimos lá também no Panorama Inferninho, de Pedro Diógenes e Guto Parente, que Lindíssimo. é um filme que a gente é Sensacional. completamente apaixonado, que é um filme que abraça muito esse lado farsesco e essa coisa quase que artificial do cinema, né? Também tem uma cena de tela verde, muito Sim. inventiva e tal. E é isso, Cris e eu gostamos muito de fantasia, gostamos muito de ficção científica. E gostamos desse cinema quase que brechiano, assim, sabe? Que ele tá o tempo todo reforçando que é cinema. A gente não tem uma intenção de fazer um filme que você vai esquecer que tá assistindo um filme enquanto assiste ele, sabe? A gente tá fazendo um filme te lembrando o tempo todo que é um filme e isso é muito importante também. É tão proveitoso quanto você entrar na ilusão do cinema. Opa, sua imagem sumiu. Sua imagem sumiu. Você tá me ouvindo? Eu ouvi, mas ficou meio Oi, travado. oi, oi. Pera aí. Oi, estamos voltando Tá, agora. Tô ouvindo. é, tá ouvindo agora? Eu, Tá eu me ouvindo travei? direito? Eu travei? Tô ouvindo. Você travou. Tá. Pronto. Eu tava Se você falando puder que. só repetir essa última parte final mesmo. Massa, massa. Eu tava falando que pra gente é muito importante os filmes lembrarem que você tá vendo um filme, sabe? Sem precisar entrar nessa ilusão do Uhum. cinema de que você esquece que você tá vendo um filme. E Ah, aí, um filme muito importante pra gente, que na verdade é um filme que virou um dos filmes da minha vida, assim, o filme que mais me marcou nos últimos anos é o First Reformed, do Paul Schrader. Não sei se você viu. Se você não viu, assista. Eu acho que aqui no sim, Brasil ele. maravilhoso. Acho que é Coração na Maravilhoso. Escuridão. No Coração da É, Escuridão, não sei. não, Mas é é, First Reformed. É um filme excelente, assim, do Paul Schrader, que é um cineasta que eu gosto muito, né? Que iniciou carreira lá nos anos 70. É um filme contemporâneo dele, de 2018, se eu não me engano. E enfim, é um filme muito sério e muito realista, muito sisudo e dramático. E aí, em determinado momento, tem uma cena lá, que você sabe, que ele faz um uso da tela verde de uma maneira tão farsesca
que obviamente você sabe que aquilo ali é um efeito tosco. Eu não vou dizer o que é, mas tipo, você vê que é uma coisa muito falsa e você sai do filme na hora. Então isso, de acordo com os padrões hollywoodianos, isso poderia ser uma coisa que te afastaria, né? Nossa, que efeito ruim. É muito tosco, é muito brega esse chroma key que ele usou. Mas no filme, na unidade do filme, aquilo ali tem uma força gigantesca. Aquilo ali é mais verdadeiro do que ele pendurar o ator e jogar lá, sabe? Naquela cena. Tipo, é muito mais verdadeiro. Adquire um caráter quase que metafísico. E aí o cinema vira outra coisa, entendeu? E aí isso impactou muita gente também. E, tipo, caramba, tipo, destoa totalmente do restante do filme, mas ao mesmo tempo é como se o filme estivesse transcendendo mesmo, junto com o personagem naquele momento. E aí a gente começou a discutir muito sobre isso, assim, sobre, enfim, Cris tem um forte interesse por cinema latino-americano, cinema de subdesenvolvimento e conversando sobre esses cinemas possíveis, cinema de guerrilha, cinema de resistência. E aí a gente começou a conversar sobre o quão era igualmente político se assumir um brega, sabe? Se assumir o irregular, o imperfeito. E aí surgiu essa ideia de fazer uma ficção científica brega. E aí daí veio Mas, Pelano, né? Que pra quem não conhece, acompanha uma personagem no dia mais quente do ano, em uma realidade futurista, distópica, onde o presidente, na época, eu acho que o filme acompanha muito o que estava acontecendo na época, né? Em 2019, que totalmente mudou em 2020, enfim. Mas na época o presidente estava tomando algumas medidas que prejudicavam o meio ambiente de uma maneira muito séria. Ele estava ameaçando tirar o país do Acordo de Paris, que é um acordo entre alguns países que, enfim, eles se comprometem a diminuir a emissão de CFC na atmosfera e tal, enfim. E aí o que acontece? Nessa realidade do filme, o presidente tira o país, o Brasil do Acordo de Paris, tudo começa a ficar muito quente e aí se abre um buraco na camada de ozônio bem em cima do Nordeste, da região Nordeste do Brasil. E aí o Nordeste começa a esquentar de tal forma que se você sair de casa você pode entrar em combustão espontânea, de acordo com o que o governo diz. E aí acaba, enfim, sendo curioso e irônico, né? Porque é um filme sobre ficar em casa, mas naquele contexto são pessoas que são obrigadas a ficar em casa pelo governo e não querem. E a gente tá vivendo o contrário. A gente vive um governo que quer que a gente saia e entre combustão espontânea lá fora. imagina. Rapaz, é difícil, cara. É difícil. Realmente. Mas eu acho que o filme é belíssimo, assim. Eu gosto muito de Pelando. Pelo brega mesmo, sabe? Por ter abraçado isso e por ter esses vários referenciais enfim, que transpassam, né, a nossa vivência, o que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, quando assisti, eu assisti uma parte no Panorama e reassisti depois em casa. Falei, nossa, pô, que filme mágico, assim, sabe? E aquela referência final também é sensacional, né? Porra, lindíssimo. Que bom, velho. E eu acho assim, eu acho que seria bacana também você trazer. Eu vou conectar logo com a pessoa que é Nego Louro, né? Pelo usuário que ele falou. Ah, Como sim. como é que Pelano chegou em Brasília, né? No Festival de Brasília, né? Como foi essa experiência de estar no Festival de Brasília, já que ele é um festival que é uma lenda, né, de festivais, e se foi bom, né, pra você, pra Cris, enfim. Disserte um pouco mais sobre isso. Sim. Como eu tava falando anteriormente, a gente inscreveu ele meio que muito realistas, no sentido de é um filme universitário feito com nada, então há uma grande possibilidade de não passar. Mas por todas as questões que estavam ocorrendo no país, e isso conta também, né? Tipo, não basta um filme ser bom ou ruim, ele também precisa estar dentro um recorte curatorial, de uma conversa do que está ocorrendo no país, enfim. Por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, a gente achava que a gente tinha chances. E aí mandamos. E aí o filme, olá Ariel, olá Hilda. E aí o filme foi selecionado e foi surreal, assim, pra mim, velho. Tipo, pra Cris também, né? Foi o primeiro festival grande, assim, que a gente viajou. Foi um ano estranho do festival, porque foi a edição.
logo após o presidente assumir, né? Uhum. Então, muitas coisas mudaram, tinha uma nova direção, tinha uma nova equipe, foi recebida foi recebida essa edição com certa desconfiança pelo setor, porque as pessoas achavam que ia ter um monte de filme assim lá. E aí teve coisas boas, porque surpreendeu positivamente, teve uma seleção boa, tiveram bons debates e tal. Ao mesmo tempo que tiveram algumas coisas ruins também, que foram polemizadas e devidamente debatidas, em alguma parte resolvidas. É, é isso, pra gente foi incrível. Tipo, você tá tomando café da manhã com um cacá de eggs do lado, assim, sabe? Porra. E aí atrás de você tem Cláudio Assis e no outro lado tem Pablo Vilaça. Então, tipo, enfim, pessoas que habitavam muito o meu imaginário, né? Tipo, desde sempre, assim, desde que eu entendi cinema brasileiro, eu lia crítica de Pablo Vilaça, por exemplo. Uhum. E, enfim, conheci muito cedo os filmes de Cacá Diegues, os filmes de Cláudio Assis. É, entre outras pessoas, né? Tipo, então era uma coisa meio surreal, porque Cris e eu éramos as pessoas mais gurias, assim, que estavam lá. Dois universitários, sabe? Tipo, na sessão que passou nosso filme, é, a gente tinha outro curta. O curta com o qual o Pelano passou custou 185 mil reais, sabe? Tipo, era um filmes muito bem produzido, com 185 mil reais pra fazer duas longas. E, Rapaz! e a gente lá com o nosso curtinha de 100 reais, sabe? Então era uma coisa Caramba, meio velho. surreal e a gente tava super, tipo, descobrindo tudo e querendo aproveitar tudo e conhecendo gente, que é a beleza do festival, né? Brasília tem essa coisa, enfim, é emocionante porque, não querendo entrar em questões ególatras, mas você sentiu um certo peso de cinema, assim, sabe? Tipo, Uhum. é uma coisa tocante mesmo. Enfim, tem toda essa mítica e, enfim, querendo ou não, sendo um ano polêmico ou não, era Brasília e estava acontecendo, e a gente estava lá e tinha, sabe, tipo, crachá com o nosso nome, assim. Então, coisas pequenas, mas que emocionam, né? Sim, Então, eu lembro com muito carinho, assim, com certeza eu quero voltar, se tudo correr sim. bem com os próximos filmes e tal. Mas enfim, foi muito doido, assim, muito doido mesmo. Experiência memorável. Que massa, velho. Deve ter sido lindo e realmente muito importante, que é um dos festivais mais importantes do Brasil, né? Se não o maior, É, né? Então, realmente, que bom, cara. E eu acho que Pelano merece, assim, pela nova forma, pela nova forma de pensar o cinema, né? Esse cinema subdesenvolvido, brega, sabe? Um cinema do possível. Eu acho que é sucinto pela narrativa, sucinto pela forma de você pensar ele, sucinto pela maneira que você produziu, né? Em todos os aspectos. E lindíssimo. Eu acho que merecidíssimo, cara. Parabéns. Eu acho que é uma obrigado, experiência que de verdade. em breve a gente vai poder recorrer e ir juntos, quem sabe, e aparecer lá em Tomara, né? Brasília. Viu? Tomara. Eu acho que assim, trazendo um pouco também para ter minha pergunta de Lucas Siminelli, que ele trouxe, qual é a parte mais difícil de produzir, de conseguir espaço no meio, né? Existe muita dedicação dos contatos, como é? Dê só esse panorama pra gente, assim, de como foi pra você esse entrar mesmo, sabe? No fazer cinema, no networking, enfim. Sim, tipo, são dificuldades muito diferentes, né? Novamente, é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Por exemplo, dificuldades de mulheres devem ser muito mais complicadas do que as minhas, das pessoas negras devem ser muito mais complicadas, das pessoas trans, enfim. Mas especificamente das minhas dificuldades era isso, né? Eu era um jovem evangélico morador de periferia, não conhecia ninguém, tinha essa vontade muito grande de fazer cinema. Mas, né, tipo, comecei a estudar muito por conta própria. É, internet, não tinha dinheiro para comprar livro de cinema, por exemplo. É, e aí, a partir daí, eu comecei a ter ideias para filmes, ainda na escola.
E aí eu tinha um amigo da escola, Thiago, que tinha uma câmera. E aí ele topava fazer fotografia. E aí eu comecei a fazer uns curtinhos, assim, com colegas do colégio mesmo, assim, sabe? Acho que muita gente começa assim, né? E Uhum. aí fazendo umas coisas muito bobas, ou então trabalhos de escola, onde eu tentava ir um pouco mais além, fazer uma coisa mais elaborada para treinar mesmo. Comecei a aprender a editar e a montar nessa época, a filmar nessa época. E aí aconteceu uma coisa muito boa comigo, que foi eu consegui fazer um curta junto com um amigo chamado Inspiração, um curta de 2 minutos. E aí ele foi feito especificamente para passar num evento de ciências que era até organizado pela UFBA. Isso em 2012. E aí eu fiz esse curta passou nesse evento e aí ele foi premiado no final. E aí a partir disso, eu meio que me animei a mandar ele para outros lugares. E paralelo a isso, eu meio que tinha, sem saber, um currículo, sabe? Porque, enfim, eu tinha um portfóliozinho, assim, que era esse curso de 2 minutos que foi premiado e tal. E aí, depois de um tempo, eu conheci um cara, que é um grande amigo meu até hoje, o Wilson Filho, que estava começando, estudando formas de começar uma empresa de filmagem de casamento. E aí ele tava querendo, tipo, enfim, pessoas jovens, tava querendo colar com alguém também que tivesse essa coisa de estudar cinema, e aí isso eu já estudava cinema em casa, né? Uhum. E aí eu mandei pra ele esse curta que eu fiz, ele gostou e ele me chamou pra trabalhar com ele. E aí eu passei uns bons anos filmando casamento e filmando todo tipo de coisas assim relacionadas a eventos, evento político, evento esportivo, evento institucional, enfim, era muita coisa. Muitos anos mesmo, acho que eu parei de fazer isso em 2017, se não me engano. E aí conseguia ganhar dinheiro com isso. E ao mesmo tempo foi uma grande escola, assim, né? Tipo, mesmo, assim. Eu sempre falo isso, que eu aprendi a fazer cinema filmando casamento, assim. Aprendi a fotografia, fotografando, no caso, compondo plano para filme de casamento. Aprendi a montagem, montando filme de casamento. É, E aí, a partir daí, eu fui, né, desenvolvendo esse currículo também. E aí, paralelamente, ia tentando fazer esses meus curtinhos com o dinheiro do próprio bolso, e coisas muito baratas, como a noite mais longa de minha vida, foi pouquíssimos reais. Aí depois eu entrei na UFBA, e aí veio essa história do dia da vida e da morte. Aí pensei em fazer com um orçamento muito pequeno, mas aí eu vi que podia mais. Aí eu abri um financiamento coletivo, pessoas viram, aí quiseram participar. Aí veio o Olho de Vidro. Aí de alguma forma eu já estava montando algo maior do que eu esperava, assim, sabe? E aí a partir disso veio a amizade com Hilda, com Klaus, com o Thiago, da Olho de Vidro. Em 2018, não, em 2017. Isso foi em 2016, desculpa. Em 2017, eles me convidaram para fazer parte da Olho de Vidro. Aí comecei a trabalhar na Olho de Vidro e a partir disso desenvolveu-se uma outra relação, que era uma relação mais profissional a partir dos próprios festivais, né? Cinema brasileiro, feliz ou infelizmente, ainda hoje a gente precisa de indicação, a gente precisa que as pessoas saibam que a gente exista. Isso é muito importante, assim. É, Se eu tivesse ficado tipo, na minha, só tentando fazer aqueles meus filminhos ali, sem ninguém ver, sem andar pra nenhum lugar, talvez eu não conseguisse nada, sabe? Uhum. Então, eu comecei esse processo de tentar fazer filmes melhores, aprender com outras pessoas, né, trocar muita ideia. Eu sempre fui muito cara de pau, então eu adicionava as pessoas no Facebook. Eu tenho muita gente de cinema no Facebook, às vezes eu nem sei quem é a pessoa, mas eu vi que era de cinema e eu adicionava. E aí puxava assunto mesmo. Com certeza eu devia ser muito chato, não sei como é a experiência de quem está do outro lado. Mas puxava assunto, perguntava coisa, me apresentava. Tinha filme ruim que eu fazia com amigos e tal. Eu mandava, pedia para mandar o filme, pedia feedback. Quase ninguém mandava o feedback, mas eu continuava, sabe? E aí, essas coisas de você entender que você é uma pessoa pública de alguma forma, aliado a essa tentativa e erro,
é que faz com que você melhore os filmes e as pessoas começam a olhar pra você, né? Porque a gente às vezes tem isso, tipo, às vezes não é nem tão seu filme que é aquela coisa, mas a pessoa sabe que você tem algo a dizer, de que você, enfim, é uma presença interessante para aquele recorte de uma curadoria e pega e você é selecionado, por exemplo. Então, e paralelo a isso, eu sempre escrevi sobre cinema, tem esse Medium que você leu mais cedo, né, que é um blog onde eu posto muita coisa. Enfim, eu acho que eu fui criando assim essa uma espécie de é muito famosinho falar isso, mas essa persona assim, eu busquei isso, sabe? De eu existir, das pessoas saberem quem eu era. Tipo, o meu objetivo era esse, assim, era que as pessoas falassem, Caleb é aquele menino que faz curta-metragem de horror lá na Bahia. Era esse o objetivo que eu tinha. Então eu comecei a trabalhar muito para isso, assim. E rede social é ferramenta para isso, para networking, e ir para festivais, tanto quanto você puder, é ferramenta para isso. A gente tem um panorama aqui em Salvador, a gente tem outros festivais, a Mostra Lugar de Mulher, a Mostra Lugar de Mulher no Cinema, Uhum. aqui, a Mostra Sesc, enfim, tem muita coisa acontecendo. Tem o E MIB é também, estar né? nesses lugares. O Tem o MIB, MIB também, Mostrante sim, de Mohamed exatamente, Bamba. exatamente. Estar nesses lugares é muito importante, sabe? Tipo, não apenas para ver os filmes, e aí vendo a gente não apenas prestigia quem faz, mas entende um pouco o que está acontecendo, né? Porque seleção de festival é um recorte, não é uma questão meritocrática de os melhores estão aqui, mas é um recorte. Então a gente entende qual é aquele recorte, o que está sendo recortado no momento no Brasil, e aí ao mesmo tempo você conhece gente. E muitas das minhas experiências enfim, talvez tudo que eu tenha conseguido até hoje, no caso das coisas boas, foi por isso, né? Por conhecer gente, por dar a cara a tapa, por puxar assunto e tal. É um pouco exaustivo, ou então até dificultoso, porque eu também, ao mesmo tempo que eu sou cara de pau, eu sou muito tímido. Uhum. Mas, enfim, eu acho que é uma forma de fazer, sabe? Feliz ou infelizmente, a gente precisa desses contatos, precisa que as pessoas saibam que a gente exista e que a gente tem algo a acrescentar, sabe? Claro, claro. Enfim, acho que é isso. Pô, velho, eu acho que responde total. Eu acho que esse panorama final foi pra arrematar mesmo, sabe? Todo o nosso papo que a gente tava cultivando e trazendo sobre o curta-metragem, sobre cinema, né? Sobre cinema na Bahia. E eu acho que o network é fundamental, cara. Eu sou suspeito de falar porque essa live e o coletivo Gramatri e a conexão que a gente está fazendo agora com o Olho de Vidro com vocês é importante realmente pra gente entender esses mundos, esses universos e conectar, porque a gente tá no mesmo âmbito, sabe? A gente tá no É, mesmo local e no mesmo tá no ambiente, né? mesmo barco, né, velho? Mesmo Então, barco, tipo, então, às vezes uma conquista pra vocês acaba sendo uma conquista pra gente também, sabe? Porque a claro, gente claro, tá claro. exatamente no mesmo barco. Antes da gente começar a live, eu acabei de ver que a Saturnema teve um roteiro selecionado para um laboratório em Sundance. Sanders, Isso isso. é tão lindo, sabe? Tipo, Sim, é tão importante, de verdade. E porque, enfim, né? Eles até falam, acho que foi a Ana que escreveu, tava na descrição, que é cinema preto, mas é cinema baiano, é cinema nordestino. É muita coisa envolvida que significa isso, né? Então, tipo, é muito importante que a gente se prestigie, que a gente se apoie, sabe? Que a gente comemore mesmo as conquistas uns dos outros. Eu com fico feliz de certeza. verdade, assim, de estar conversando com você. Eu sempre falo também com, enfim, com as outras galeras que fazem cinema, que pode contar comigo. Então, aquele velho, não, vamos marcar, vamos marcar. Eu sempre fico querendo Sim, marcar coisa, sim, sim. porque é importante a gente trocar mesmo, a gente aprender um com o outro. Claro, claro. É contínuo, cara. Eu acho que é contínuo mesmo e é necessário, sabe? Necessário. Principalmente agora, sabe? Eu acho que agora é a chave, entendeu? É a chave pra gente tentar repensar essas novas maneiras de conexão e de relações pós-pandemia, sabe? Para É, esses encontros, para vamos marcar realmente acontecer e ser um encontro que possibilite papo legal, que possibilite ideias, que construa novas relações. Eu acho que é isso, sabe? Então, eu venho constantemente pensando qual cinema que eu quero ver em tela, qual é o cinema que eu quero ver e quais pessoas que estão fazendo cinema, sabe? Então, para mim é muito importante ter essa válvula motora de ter as pessoas ao meu redor, de ter as pessoas ao redor das nossas nosso coletivo, dos nossos grupos, mas que a gente consiga criar essas interlocuções. Então, isso é fundamental, fundamental, sabe? Então, é um prazer enorme, cara, te
ter aqui, ter você falando, dando seu depoimento sobre Pelano, sobre cinema, sobre arte, sobre Salvador, sobre Bahia. Eu acho que é um caminho que é importante, tá salvo esse entrevista, esse bate-papo no GTV da Gramata, então a gente pode compartilhar. E é importante que fique lá e que as pessoas possam ver, possam assistir, possam se conectar. Pessoas daqui também, que a grande parte das pessoas que nos seguem são pessoas daqui, né? Sim. Então, eu acho que é isso, velho. Só agradecer mesmo e obrigado mais uma vez por ter topado. Foi um prazer enorme, viu? Eu que agradeço, de verdade. Ó. Fiquei muito feliz, de verdade. Assim. Eu acho Pô, velho, que também. a gente tá aí pra isso, né, velho? A gente Sim, tá aí pra isso, de verdade. com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou deixar, a gente está encerrando essa live por agora. Eu vou deixar salvo no GTV, essa a segunda parte, a parte 1 tá salva também. Na semana que vem, de hoje a 7 dias, eu vou ter Daiane Rosário, né, que é a produtora e idealizadora da MIB, pra gente bater um Massa. papo sobre produção de festivais de cinema, né? E é um festival importantíssimo daqui da região de Salvador e tal, então ela vai estar aqui também para trazer um pouco da perspectiva dela enquanto idealizadora, né? Uma das idealizadoras, então vai ser massa também. Então quem tiver aí, tiver interesse, sexta-feira que vem, marcado, dia 17/7. Beleza? E é isso, irmãozinho. Obrigado mais uma vez. E vamos junto aí fazer esse cinema. Viu? Tamo junto, mano. Avante. Avante. Abração, cara.